E aí, Placilora, tudo bem? Firmeza total? Como é que vocês estão? Vamos dar início a mais um bate-papo conosco. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial, José Brandão, que vai nos agraciar com muito conhecimento técnico na área de compatibilizadores e aditivos para as mais diversas áreas do conhecimento do plástico. Vamos ver qual que é o lance? Se liga aí. Bom dia, Brandão. Tudo bem com vocês? Bom dia, Marcelo. Tudo bom e você? Bem, graças a Deus. Prazer conhecê-lo, viu? Igualmente, Marcelo, igualmente. Fazer uma rápida introdução. Eu trabalho na BIC, na BYK, é uma empresa alemã, e eu sou responsável na América Latina pela parte de vendas, marketing e o suporte técnico. A gente não tem laboratório no Brasil, eu utilizo os recursos nos Estados Unidos e na Alemanha. A BIC, ela faz parte do Grupo Altana, tá? É uma empresa do Grupo Altana, que é um grupo alemão também, e a base deles é em Wiesel, na Alemanha. Basicamente, o que a gente tem oferecido mais nessa linha de soluções para reciclagem está focado em compatibilizantes, que também os mesmos aditivos são usados como acoplante, como também agentes dispersantes, né? Para cargas, nanopartículas, etc. Uma outra linha que a gente tem usado bastante em reciclagem é a parte de dispersantes, que facilita a dispersão de pigmentos e cargas, tá? E a linha que a gente chama de recyclos, que são aditivos para estabilização térmica de processo, longo prazo, anti-UV, incorporação de tintas e outras necessidades do segmento de reciclagem. E também a gente já tem alguma coisa de anti-chama em reciclagem. Vai mais em material virgem, mas o pessoal tem misturado também virgem com reciclado e às vezes só reciclado. E aí o foco seria mais para anti-chama para polipropileno, tá? Que já é uma solução completa. Depois eu destaco um pouquinho mais. Então, voltando aí para a linha Scona, que é a linha de compatibilizantes, a gente tem basicamente esconas com vários graus de grafitização, tá? Então a gente pode jogar aí com o tipo de polímero, né, a cadeia principal, e com os tipos de grafitizante, que aí pode ser ácido acrílico, anidrido maleico, GMA, pode ser uma série de grafitizantes a depender da necessidade que se esteja buscando, né, na solução. O que a gente tem praticado mais nessa parte de reciclagem com os esconas, em termos de compatibilização, seria a compatibilização de poliolefinas com plástico de engenharia, por exemplo, compatibilização de PP com PE em aplicação de injeção, filme, etc. Basicamente, a gente não tem nenhuma solução voltada para PVC, com compatibilização, nem modificador de impacto. Os esconas também eles entram na modificação de impacto de polímeros, quer seja poliolefinas ou plásticos de engenharia, tá? Então, voltado para o segmento, por exemplo, de reciclagem, a gente tem tido bastante sucesso, por exemplo, em blendas PCABS, principalmente blendas PCABS voltadas para automobilística, onde a fração de policarbonato é mais rica do que ABS, tá? Então, aí a gente tem os recicladores, eles têm formulações, vamos dizer assim, bem específicas, às vezes, em função também do mercado final deles, né, para atender as necessidades dos clientes dele. Então, aí a dosagem vai desde 1,5% até 3%, 4% do aditivo, e isso já eleva bastante a resistência ao impacto da blenda, né? Opa, Brandão, então, deixa eu fazer uma pergunta aqui, bicho. O cara que trabalha com reciclagem, ele acaba recebendo materiais de várias fontes, né? E você disse aí um bagulho interessante, que é que na indústria automobilística, a blenda BSPC tem um pouco mais de PC, né? E às vezes o reciclador não tem essa possibilidade de receber só dessa fonte, né? Recebe com, às vezes, da eletrodoméstico, linha branca e tal. Como que o cara faz com esse material dessas quantidades diferentes? Você tem alguma experiência nisso? Aí, na realidade, o que é que a gente faz? Como a gente não sabe, muitas vezes, como você colocou, o pessoal dosa no percentual mais alto, dosa aí 3, 4%. Quando ele tem uma ideia melhor da origem, ele adequa a melhor dosagem. Na dúvida, ele usa para mais, recebendo
um PC ABS que é mais rico em PC, que ele sabe que foi uma peça que veio da automobilística, então o PC é mais rico normalmente, então ele pode reduzir. E outra coisa que ele pode fazer, à medida que ele for produzindo, ele faz um testezinho de impacto, se ele tiver, e vê que patamar está e corrige, entendeu? Se tiver já muito alto, ele corrige para baixo, porque o custo para reciclagem também é crítico, né? Se está satisfatório para você, mas a resposta mais reciclagem a gente não tem, como você falou, a gente não tem uma segurança muito grande do que está entrando, então tem que ter um ajuste, né? Alguns clientes, por exemplo, eles não têm a, a, a máquina de impacto para fazer o teste e tal. Então, ele tem algum teste empírico lá, ou ele dobra, ou faz algum. Você sabe que o pessoal de reciclagem tem uns testes assim bem interessantes, né? Às vezes eles pisam na chapa para ver se quebra, não quebra, dobra. Eu já vi clientes que eles têm, por exemplo, uma chapinha que eles injetam um pequeno corpo de prova, prende na chapa e ele dobra. Se quebrar, não serve. Se passar, dobrar 3, 4 vezes, não quebrar, vai para frente. Então, reciclagem é uma coisa assim com uma criatividade muito grande, né? Então, a gente não sabe que teste eles vão fazer. É bem peculiar, né? O cara acaba desenvolvendo a própria solução, né? Que atende aquele Exato, cliente específico que num determinado momento deu certo e falou, bom, isso aqui deu certo, é isso que a gente vai fazer e vamos nessa. exato, porque ele não tem, né, Marcelo? Ele não tem uma estrutura de teste boa em laboratório. Às vezes ele não tem nada. Então, o máximo que você vê, por exemplo, eu tenho um cliente de reciclagem que nessa blenda, por exemplo, de PCABS, ou você pode modificar o policarbonato puro também, ele recicla. Então, tem clientes, por exemplo, Marcelo, que ele pega ponteirinho de carro, ele pega peça médica, ele pega teto de PC que está totalmente estragado, ele pega CD que cada vez tem menos, mas ainda tem. Então, ele pega de tudo, né? E ele mistura tudo e depois extruda e joga o aditivo. Então, por exemplo, dependendo do cliente final dele, ele pode usar 1,5% do aditivo. Se atender o que o cliente final dele quer, ele já tem ideia, né? Então, por exemplo, ele pega toda essa mistura, por exemplo, ele faz policarbonato para injetar caixa de energia, de luz, né? Às vezes ele utiliza, Marcelo, 1,5, aí a depender se a matéria-prima dele está muito ruim, ele acrescenta 2, 3, então ele tem testes empíricos que na beira da máquina ele sabe se ele tem que aumentar ou não. O ideal seria ele fazer um testezinho de impacto rápido, mas a maioria deles não tem um medidor de impacto, né? E o conhecimento científico dessas pessoas também é limitado, né? A maior parte deles se fiam de um funcionário com muita experiência e esse cara que vai, que morde, que balança, não, isso aqui tá bom. Bate o dedo, ouve o barulho, né? Até tirando sarro da gente, bate o dedo, não, isso aqui tá bom, pode passar. Exatamente. Então, é por aí. Você está refletindo aí o que acontece. O máximo que eles têm, por exemplo, eles têm tipo uma pecinha de metal com tipo uma fresta, ele encaixa o corpo de prova ali e ele dobra, né? Do corpo de prova ele faz uma dobra assim. Então se suporta aí 3 vezes para ele sabe que vai passar, mas ele desenvolveu isso na prática com o cliente dele, testando. É difícil, mas assim, a reciclagem é bem assim, você não sabe o que está entrando na matéria-prima. Agora, claro, se está recebendo peça só da automobilística, ele sabe que normalmente é mais rico em PC do que ABS. Então, ele já começa com 1,5, 2. Se ele sabe que ele está recebendo peça de uma fonte que tem mais ABS, ele já aumenta. Então, vai muito do conhecimento dele, né? Deixa eu fazer, mudando de alhos para bugalhos aqui, né? Eu enfrentei recentemente alguns desenvolvimentos, um PP bioorientado metalizado, e eles Sim, queriam reduzir o problema das manchas de fluxo, né? sim, Na época, a gente tentou alguns lubrificantes, modificadores de fluxo e não tivemos muito sucesso. Melhorou, mas resolver mesmo nós não resolvemos, né? Quando nós melhoramos um pouquinho, acabou influenciando, por exemplo, na resistência ao impacto, né? O modificador de fluxo sim. influenciou na resistência ao impacto. Tem alguma coisa sobre isso, Bruno? A gente tem um aditivo, Marcelo, que talvez seja interessante para isso, que é um aditivo que se chama Reciclobic 4373, que basicamente ele incorpora resíduos de tinta metalizados na resina, né?
Então, por exemplo, eu fiz um trabalho com um cliente que ele fazia uma reciclagem, por exemplo, para o pessoal de bioorientado, e o pessoal de bioorientado fazia uma coisa que se chama papel sintético, né? E o papel sintético é basicamente um filme de polipropileno que você pode escrever nele de caneta normalmente como se fosse um papel, né? Isso não foi muito para frente, eu não sei se você lembra, tinha umas cédulas no passado de R$ 5 ou R$ 10, alguma coisa que era com PP bioorientado, né? Não sei se você lembra disso. Lembro disso. Você imprimia nesse PP bioorientado. Então, assim, esse trabalho de papel sintético começou, tem uns 20 anos ou mais, começou lá em São Carlos, e eu estava na Poli Brasil ainda, quando a gente desenvolveu esse papel sintético. E depois eu desenvolvi há poucos anos atrás, poucos anos não, já bastante, menos tempo do que o tempo de São Carlos, e o cliente ele tinha como matéria-prima bioorientado, né? Metalizado, bioorientado sem ser metalizado, bioorientado impresso, e você colocava uma grande quantidade de carbonato de cálcio aí nesse material para fazer o papel sintético. E eles utilizavam esse nosso aditivo, que sem esse aditivo ele não conseguia incorporar o metalizado, o carbonato, o resíduo de tinta e tudo mais. Então, acho que talvez seja válido um teste com esse material, entendeu? Ele, por exemplo, se você pega isso para reciclagem, tá? Se você pega um filme reciclado em época de Páscoa, por exemplo, que você tem um bioorientado quase tudo coberto por tinta, né? Quase tudo. Então, o Muita material gente é metalizado também, né? é metalizado e pintado e impresso. Então, reciclar esse material é muito ruim. Então, eu já fiz testes e aprovei esse aditivo num cliente e depois a gente fez os testes e tudo. Ele tinha, inclusive, aquela extrusora cascata, né? Sim. Tá? E porque na cascata você consegue tirar o pellet sólido, né? Porque se você não joga na cascata, o pellet sai murcho, sai todo aerado, né? Como se tivesse expandido. Né? Uhum. Então, esse aditivo, eu acredito que possa te ajudar nessa necessidade. É Reciclobic 4373. Você vai dosificar ele aí pode iniciar testes aí na faixa de 0,5%, mais ou menos. E aí você ajusta para menos ou para mais. Esse Reciclobic 4373, a gente já tem bastante experiência com ele para absorver tinta e metalizado, né? Como eu te falei no filme para papel sintético, e também em reciclagem normal de polipropileno metalizado e com filme, né? Para o material não sair poroso e ter uma boa incorporação da tinta e do metalizado no filme. Porque se você não tem uma boa incorporação, você vai ter uma resistência ao impacto baixa, as propriedades mecânicas vão ser baixas. Ele vai absorver também muito antioxidante, né, Marcelo? Porque quando esse material, ele também, como ele dispersa, ele evita também que a superfície se tiver lá dentro metalizado, tinta, talco, roube o antioxidante, porque ele fica absorvido na superfície, né? Principalmente se as partículas forem muito finas, e eles roubam o antioxidante do polímero, que deveria estar protegendo a cadeia, o polímero em si, e está preso na partícula, entendeu? E quando você processa, vai prejudicar as propriedades mecânicas. Então, acho que caberia uma consideração sua, depois se você quiser, a gente discute mais em detalhes sobre isso, fazer um teste com esse material e ver se te ajuda. Eu vou querer sim, viu, Brandão? Acho que isso vai ser de grande valia mesmo. Acho que vale a pena testar sim e vou aceitar a sugestão. Com certeza. De vez em quando aparecem alguns testes e as pessoas têm algumas dúvidas no mercado sobre umas possibilidades, né? Recentemente, um amigo nosso, ele recebeu um lote de material moeu junto, né? Polietileno com polipropileno, né? Ele não soube precisar qual que é a origem dos dois, se é copolímero, se é homopolímero, mas ele disse que é PP e PE e ele misturou lá mais ou menos metade de cada um, né? Você falou que tem um compatibilizador para esse caso, né? Sim. A Como gente que ele tem... funciona? Você sabe, né, Marcelo, assim, só um comentário muito rápido, que quando você tem mais ou menos aí uns 3% de um no outro, normalmente nem precisa de compatibilizante, ele vai Que embora. tal? Para meio a meio, a gente teria duas soluções. A gente tem um material que você pode utilizar
como compatibilizante, e principalmente sendo reciclado, ele pode vir com alguma outra contaminação de alguma coisa que dificulta mais ainda. A gente tem sim um aditivo, é um Scona, o Scona TSPOE 1002 GBLL, esse código super simples, pequenininho. Então, a gente tem esse material, e a gente tem outro material, Marcelo, que eu estava tentando trazer ele aqui para a América do Sul. Esse material foi desenvolvido nos Estados Unidos exatamente para esse percentual, meio a meio, de PP com PE. E, assim, Estados Unidos, o pessoal tem aquela necessidade de processar um volume muito grande. Então, o cliente recebia, por exemplo, tampinhas de PP, meio por 50% de PP e 50% de PE. Sim. E essa tampinha, você sabe que tem tampinha que tem liner, tem tampinhas que não tem liner, tem tampinha que vem com contaminação de rótulo de PET da garrafa, vem de tudo. Então, a gente desenvolveu um aditivo para entrar com 50% de um e de outro com essas contaminações. Você compatibiliza e você ainda aumenta a fluidez do material, mesmo com PE. Então, se você colocar PE puro, não vai subir, mas se você colocar meio a meio com PP, ele vai subir, tá? Não é um peróxido orgânico, você pode estar Brandão, um peróxido orgânico. Não, não é um peróxido orgânico, é outra química. E você pode processar os dois juntos e ainda consegue aumentar a fluidez da mescla, da mistura, né? Eu posso te mandar depois uma apresentaçãozinha para você ter uma ideia assim mais detalhada, mas é um material interessante. Aqui no Brasil a gente não vende ele ainda, não sei se tem mercado para isso aqui, porque como nos Estados Unidos eles precisam dessa solução, porque eles recebem essas tampinhas em carretas, né? Eles despejam as carretas num silo, mistura e manda bala. Ele não quer nem saber. Vem com o que vem. Então, eles pau na máquina, exatamente. Você sabe que o americano com volume é um negócio assim que é absurdo, né? A gente está falando normalmente, quando a gente compara Brasil com os Estados Unidos, a gente compara normalmente aqui no Brasil 1/10 do que é lá. Então, a gente tem essa solução. O custo dele não é barato, não é um aditivo barato, mas ele te traz algumas vantagens que você incorpora contaminações, além do PP e do PE, e você eleva a fluidez. Por exemplo, se você pega duas tampinhas, que normalmente são fluidez mais baixa, né? Porque às vezes essas tampinhas você sabe que é por compressão, né? Tem injetado e tem por compressão. Isso. Por compressão, você sabe, a fluidez ali está em torno de 1,5. Não é uma tampinha que você injeta com 4. Então, vem de tudo ali misturado. E você consegue tirar, por exemplo, com 0,5% desse aditivo, para te dar uma ideia mais ou menos, você sobe a fluidez aí mais ou menos de 5 para 25. Caramba! Se você jogar 0,3, você vai subir para uns 10, mais ou menos. Você pode variar a concentração do aditivo em função da fluidez final que você quer. Então, é um mercado que é interessante explorar isso, por exemplo, no Brasil, que eu estou tentando dar uma olhada, mas estamos indo com calma por causa da falta de matéria-prima, né? Que é outro tema que você já deve estar cansado de escutar e dificuldade, né? Para trazer para o Brasil na hora certa, mas a gente pode eventualmente mandar uma amostra, ver se funciona, porque se a gente traz isso, funciona nesse momento, os clientes vão querer e aí vai dizer, pô, não tenho, porque não tem matéria-prima. Então, essa é uma dificuldade no momento de desenvolver algumas coisas, mas se aquele cliente que desenvolve a longo prazo, com mais calma, quer testar e tudo, a gente pode conseguir uma amostra, ver se funciona, ver o potencial do cliente, e aí a gente vai caminhando, tá? Mas o cliente tem que estar de antemão avisado que ele pode aprovar e a gente pode ter dificuldade de fornecimento. Então, tem que ser conversado isso. É um projeto futuro, né? Clareza. Uma coisa é um desenvolvimento a um médio e longo prazo, mas o cliente ficar sabendo que ele tem essa solução e, a depender do volume dele, a gente pode, obviamente, tentar acelerar isso, mas é para você saber, nessa linha que você perguntou de compatibilizante, não é uma linha de compatibilizante na tecnologia da Vistamax, que trabalha com outro tipo, esse aqui é um outro tipo de compatibilização, mas que funciona muito bem, e você vai ter o ganho de poder incorporar outras contaminações que não só PP e PE, você ainda vai aumentar a fluidez, e também, pelos testes que a gente tem melhorado a resistência UV também do material. Então,
É uma coisa bem interessante, é uma coisa nova que a gente pretende trazer para cá, mas não trouxe ainda, mas eu estou te comentando. Nesse caso aí, né, que o cara tem um material lá, um polietileno misturado com PP, um PP misturado com polietileno, quase 50%, né? O cara precisa estudar tudo junto. Como que ele vende, né? Ele vende como PE ou ele vende como PP? Qual a sua experiência? O que você tem para me dizer disso aí? Ele não vende nem como, pelo que eu sei nos Estados Unidos, eles não vendem nem como PE nem como PP. Eles vendem um material que tem uma propriedade X, sim. Quando você tem uma blenda, se ela está bem compatibilizada, ela obviamente não é nenhum nem outro, com propriedades intermediárias. Então, se a blenda está bem compatibilizada, ela não vai segregar fase depois e ela vai manter aquelas propriedades. Você só precisa ver se, por exemplo, se um cliente está comprando PP, ele sabe que se ele comprar essa blenda, o módulo de flexão vai ser menor do que o PP, porque o PE é mais flexível e vai ser uma blenda com a resistência ao impacto maior do que o PP. Então, ele tem que saber o mercado final, o que é que precisa, né? Se ele precisa de uma rigidez do PP, obviamente essa blenda possivelmente não vai atingir, né? Se ele precisa de um impacto igual ao PE, possivelmente também não. Então, ele tem que saber qual é o requisito do cliente final e adequar, né? Não tem como ser igual a PP nem a PE, porque é uma mistura, né? Bombonas para grandes volumes, cada vez você exige um peso molecular maior, porque o Parizon é mais pesado, então vai estirar. Então, está em função da resistência ao sagging, da elasticidade do Parizon, que fica acoplada com o peso molecular do material, né? Então, agora, o que você eventualmente poderia... Agora aqui eu já estou viajando um pouco na ideia, sabe, Marcelo? Se você pegar, por exemplo, esse material nosso que aumenta a fluidez, você pegar um pouco desse polietileno, que é o peso molecular mais alto, e não dosar ele meio a meio, mas você dosar 20% dele e 80% do PE, quem sabe você faz alguma coisa com a fluidez mais alta. Mas isso é uma coisa a ser avaliada, testada, entendeu? Nunca fiz, mas só está me vindo na cabeça essa possibilidade. Se você consegue meio a meio com tampinha, vai que com esse material caberia um teste de, em vez de 50%, 25%, 75% do PP, e ver o que acontece. É uma maneira de você talvez utilizar isso em outras aplicações, desde que não esteja sendo usado para embalar agrotóxico, né? Esses polietilenos também que são utilizados é peso molecular bem elevado, né? Que dificulta, assim, uma próxima utilização. Só dá para fazer isso mesmo, né? A menos que você coloque uma compatibilidade e reduza a fluidez. Exato. Você tem isso, né? Porque, assim, material para sopro, como você sabe, já exige uma fluidez baixa para estabilizar o Parizon, né? Estabilizar eu chamo do Parizon mesmo, né? A mangueira que desce, né? Você precisa estabilizar, senão a própria gravidade tira da variação de espessura. Então, pela característica do processo, já exige peso molecular alto. Se você exige, vamos dizer assim... Os testes que eu fiz com esse material, ele não era da embalagem pós-uso, né? Era da embalagem que tinha sido reprovada no processo de transformação e as pinch-off, né? As repavas laterais. Sim. Não, aí é perda de... Aí você pode compatibilizar tranquilamente que o uso mas da embalagem direta, assim, você vê, a gente nem conseguiu receber uma amostra desse material por conta da restrição que fabrica os defensivos aí. Normalmente, eles tendem a nem liberar para não abrir precedente de risco, né? Então, cara, por exemplo, a Jato, né, lá naquela região de Pompé, Marília, tal, isso, eles usam nas bombonas de polietileno, que são destinadas a usar defensivos, eles usam um processo chamado fluoretação, né? Será que isso interfere de alguma maneira na reciclagem, né? É um processo que aumenta realmente a condição da barreira. Eu sei que o pessoal da Jacto, eles têm, vamos dizer assim, pelo menos isso que eu leio aí nas publicações, etc., eles têm dois processos, tá? Ele tem um processo por fluoretação e tem um processo por plasma. São dois processos para você aumentar a barreira, e eu já ofereci para eles uma terceira possibilidade, que é você adicionar uma nanopartícula de argila para você aumentar a barreira. Esse é outro ponto. Eu vou comentar aqui, assim, en passant, porque
não é uma coisa para reciclagem. A gente tem um aditivo na BIC, que é uma argila nanométrica, e que a gente tem conseguido aumentar bastante a barreira a solvente e barreira a vapor d'água e oxigênio, por exemplo, em filmes de polietileno. E a gente vem desenvolvendo algumas coisas para tanque de combustível em nylon e em polietileno de altíssimo peso molecular, né, que vai também em tanques de combustível. Então, você tem hoje 3 maneiras de melhorar a barreira. Você pode fluoretar, você pode usar o plasma, ou você pode usar a nanopartícula de argila. E aí, aí sim, vem uma coisa que é ligada à reciclagem, Marcelo, que é o seguinte: cada vez mais você está vendo que as tendências de reciclagem é ter material monocamada para facilitar a reciclagem depois. Isso. Porque os multicamadas dificultam a reciclagem, como a gente está já comentando aqui, né? Então, por exemplo, se você usa um polietileno monocamada ou reduz a quantidade de multicamada, espessura ou tipo de material, e você adiciona argila, é uma outra rota que está sendo investigada mundo afora, entendeu? E que aí não é que você está pegando um material reciclado, é que você está tornando a reciclabilidade mais fácil. Diminui a possibilidade de uso de outros aditivos mais para compatibilizar e para melhorar e para poder absorver, né? Exatamente. Então, se você pega um polietileno de altíssimo peso molecular, por exemplo, se for possível fazer com uma nanoargila, num determinado percentual, e você evite a multicamada, esse tanque de combustível depois vai ser reciclado mais fácil do que se fosse multicamada. Bom, isso é uma solução que as empresas maiores vão gostar de ver, né? As pequenas que pensam muito no custo, eles já vão ficar já bem... Não, é por isso que eu te falei, é só para te dar informação na questão de usar fluoretação, né? O que acontece é o seguinte: muitas vezes, quando você usa a fluoretação, ela traz um custo maior do que o multicamada. Só que a máquina para multicamada é bem mais cara do que a máquina para monocamada e depois fluoretar, entendeu? Então, está sendo feito vários estudos aí de rotas possíveis, até para reduzir custo de produção e tudo mais. Mas isso é um comentário adicional, só pegando o gancho que a... Agora, eu não sei se o material fluoretado vai te causar alguma inconveniência na reciclagem. Isso eu não tenho informação. Perfeito. Eu acho que daqui de alhos para bugalhos, né? Eu tenho bastante contato, eu tenho bastante aluno que trabalha com reciclagem, bastante mesmo. E um deles, recentemente, comentou comigo que o ABS que ele tem recebido está muito amarelo e está tendo dificuldade, e que ele tem incluído um ABS coreano, que até pensei que fosse o ASA, porque falou que era transparente, e falou que não é, porque é um ABS transparente coreano. Tem alguma notícia disso? Se os caras estão compatibilizando, vão fazer uma coisa diferente? Porque ele disse que melhora tem só impacto, melhora o módulo, cara, ele falou que melhora muito o material na reciclagem. E aí, um assunto puxou o outro, né? Ele falou sobre a questão do anti-chama, né? Como melhorar essa característica do ABS na reciclagem, porque ele tem muita dificuldade dessa incorporação. São dois assuntos distintos aí. Na realidade, Marcelo, eu não tenho um anti-chama para ABS ainda. O nosso foco é mais para polipropileno, que é um anti-chama não halogenado, e que ele já vem pronto, você não precisa adicionar sinergista, né? Ele já vem pronto, você utiliza ele numa dosagem mais baixa. Mas, voltando à sua pergunta, no caso da ABS, a gente não tem um anti-chama ainda comercial, a gente tem testes, algumas coisas, mas isso depende muito de priorização em termos de tamanho de mercado mundial e tudo, então a prioridade não está muito forte em cima disso. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: talvez o que a gente possa ajudar, te indicar um Skona junto com um dispersante para você dispersar o anti-chama, porque o que acontece? Quando você joga anti-chama em qualquer resina, pode ter redução de impacto, pode ter modificação de propriedades significativas, né? Porque, normalmente, dependendo da quantidade de anti-chama. Por exemplo,
Num fio, por exemplo, num cabo, num anti-chama para cabo de polietileno, né, que muitas vezes é mistura de polietileno com EVA e tudo, mas você chega a ter 65% de anti-chama. Você chega a ter 65% de ATH, né, de alumina trihidratada, somente. Então, como que você dispersa 65% de carga em uma quantidade mínima de resina, né? Porque você tem mais carga que resina. A máquina Então, funciona com barulho, né? a gente tem um Scona e um dispersante que a gente usa. Então, se a dificuldade dele for dispersar o anti-chama no ABS, de repente a gente pode indicar um Scona junto com um dispersante para ver se ele melhora essa dispersão e, por consequência, melhora as propriedades mecânicas. É a única forma que eu conseguiria te ajudar no momento. Entendi. Eu vou falar com esse menino aí, né? É um aluno meu, na verdade, do Brandão. E ele estava comentando sobre algumas manobras que ele faz para aproveitar o ABS que ele recebe, né? Ele coloca PS cristal para melhorar isso, coloca um pouco de SAM para melhorar a dureza e o brilho. Aí inventou esse ABS coreano transparente que melhora o impacto. Mistura o Styroflex também, né? Que é aquele poliestireno flexível, acho que é da Basf, né? E achei interessante, né, a criatividade. Nós estávamos falando sobre as soluções que o pessoal da reciclagem traz, né? São peculiares. Eu acho que essa é a palavra que exprime aí toda a criatividade que os caras usam para resolver a rotina, né? Mas ele joga anti-chama aí nessa mistura também ou não? Então, ele está começando a fazer isso e ele está encontrando dificuldade, né? E é justamente isso que você falou. A máquina dele não tem capacidade de homogeneização, né? Ele vai ter que colocar aí um aditivo, como esse escuro que você falou, para dispersar melhor. A máquina dele é uma monorrosca que tem aquela ponta Madoc, né? Mas mesmo assim não é suficiente para homogeneizar a alumina, Ah, né? não. A Não. verdade é que vai acabar desgastando todo o equipamento do cara e não vai ficar bom. Falei isso para ele. Mesmo que você tenha uma rosca simples, com uma dock, ou com duplo filete, ou com aquele abacaxi, aquele espino para dispersar, ainda é insuficiente, porque dependendo da quantidade de componentes que ele esteja colocando, e dependendo da viscosidade de cada componente, que assim, quando você tem um material que a viscosidade é mais baixa, você consegue numa dupla ou numa simples rosca sobreviver. Mas, por exemplo, eu tenho um material para modificar, por exemplo, a resistência ao impacto de nylon reciclado, que se você não tiver a dupla rosca para dispersar ele, você não ganha muita coisa. Então, o que acontece quando, por exemplo, Marcelo, a gente tem esse material, a gente chama para polipropileno, que o Cláudio Evaristo, inclusive, fez testes com ele, aprovou numa simples rosca. Olha, que legal. Rosca simples, utilizando... Porque era assim, ó, eu falei para o Cláudio, se você utilizar 20% desse aditivo, você não precisa jogar mais nada, no extrusor a rosca dupla, você vai conseguir V0 em PP, tá? Acrescentando só 20%. E o Cláudio fez o teste, falou, Brandão, a minha simples rosca não dá. Eu falei, suba para 30%. Com 30%, ele conseguiu fazer V0 numa rosca simples, tá? Adicionando 30% de anti-chama, porque o nosso já vem pré-disperso, já pronto para usar. Então, por exemplo, esse material, se o seu aluno estivesse trabalhando com PP, eu até diria que ele poderia acrescentar 30% em vez de 20%, para compensar a diferença de capacidade de dispersão, você aumenta e aí você sobrevive. Mas se você tiver uma rosca dupla, esse 30% cai para 20%. Então, eu diria o seguinte, que ele pode fazer numa rosca simples, mas certamente ele pode sofrer aí a depender da viscosidade desses outros componentes que ele está usando e a depender da quantidade de anti-chama. Depois, se você quiser, a gente pode conversar com você com alguma indicação e ele faz um teste, mas sempre tendo em mente que não é a melhor configuração que ele tem, né? Entendi. E diz uma coisa, esse anti-chama que você está falando em anti-chama, como que é a relação dele com o desgaste do equipamento? Ele judia muito, não? Porque a alumina judia, hein? Não entendi. A alumina trihidratada judia do Não. equipamento. O desgaste vai Não, lá no céu. a alumina trihidratada, ela judia bem. E outra coisa, a alumina, ela é bastante sensível à umidade, né? Se você tem umidade, também o processamento dela fica bem ruimzinho.
Agora, esse aditivo que a gente tem, ele não, como ele já é um aditivo pronto, vamos dizer assim, em forma de pellet, esse pellet é um pellet que já vem. Na realidade, esse pellet é uma formulação proprietária, então entre aspas, uma caixa preta, tá? Eu não tenho como abrir para você o que está lá dentro. Mas ele é um pelletzinho que você dosa ele, em alguns casos, inclusive, direto na injetora, você não precisa nem passar na extrusão. Então, assim, se você nesse caso, não, porque ele tem... você vai jogar 30%, né? Então, melhor você jogar numa extrusora. Mas tem outras aplicações, por exemplo, para modificar impacto, filme, etc., injeção, por exemplo, de caixas de caixaria que precisa de anti-UV e tudo, ou precisa incorporar tinta, a gente tem clientes na América Central que dosam esse aditivo direto na injetora, não faz nem master nem nada. Então, você pode pegar esse aditivo e fazer o teste com o teu aluno, mas aí ele teria que ter algum projeto de PP. Tá? Você poderia até jogar na própria injetora e ver como é que funciona. Ele é estudante, para ele é bom, porque ele compara o poder de dispersão, não sei. Bom, aí você é orientador, dá uma viajada no que você pode explorar com ele como aluno, né? Mas você já vem esse pelletzinho, aí dentro você tem toda a composição anti-chama e você tem lubrificantes incorporados, tudo para facilitar a dispersão, né? Então, para PP, seria, se você tiver algum projeto futuro para PP, seria uma coisa interessante de você considerar. E para o ABS, eu te sugeriria um Skona, depois vou ver aqui o que a gente teria, com um dispersante para ajudar, o Skona para ajudar a compatibilizar também alguma coisa, ou para você melhorar a dispersão das fases, e o dispersante também, se ele estiver jogando anti-chama, até para reduzir a abrasão, né? Sim, sim. Acaba arrastando a partícula do centro da massa, né? Não deixa ela ficar pegando no aço. Exato. Então, assim, mas é uma coisa de investigar, de desenvolvimento. A gente não tem nada pronto para ABS, tá? Tá bom. Olha, Bruno, eu vou te falar um negócio, viu? Essa nossa conversa aqui está rendendo muitos pensamentos dentro da minha cabeça, está fervendo. Eu vou querer que você mande para mim os datasheets, as folhas, para eu estudar isso aí. A gente vai avançar com certeza em muitos desses ensaios, tenho certeza disso, né? Muitas soluções serão mesmo aplicadas, às vezes nos alunos, às vezes na escola, às vezes até para a gente conversar e ampliar também a sua atuação, né? De repente, uma possibilidade nova. Acho que vai ser uma brincadeira legal isso. Não, acho que é bacana, todo mundo ganha, né? Excelente. Então é isso, pessoal. Eu estou sempre disponível. É um prazer em conhecer você, Marcelo. Eu estou sempre disponível. Se quiser trocar umas ideias, para mim é um prazer. Isso, para mim, é a mesma coisa que tomar uma taça de vinho, Marcelo. Brandão, cara, um prazer imenso te conhecer. Aprendi muita coisa agora, muita coisa. Eu gosto muito desse processo de aprendizagem, porque eu vou querer ler esses materiais, né? E tenho certeza absoluta que isso vai render muita conversa entre a gente ainda. E aí a gente marca um outro bate-papo e a gente direciona já até para alguns testes e com mais conhecimento da minha parte para a gente enriquecer o assunto.